Seu filho não precisa que você faça uma rotina para ele. Oi, hoje eu vou falar de um assunto que eu já falei anteriormente aqui no canal. Vocês vão até falar assim: Isabelle, você tá ficando maluca. Como assim seu filho não precisa que você faça uma rotina para ele? Tem um vídeo seu aqui, eu provo para você. Tem um vídeo aqui seu falando da importância da rotina e do ritmo para criança pequena. E, bom, sim, ritmo e rotina para uma criança pequena é extremamente importante, tanto quanto é para um adulto. Então, o seu filho não precisa que você faça uma rotina para ele. Sabe o que ele realmente precisa? Que você tenha uma rotina para si mesmo, um ritmo para si mesmo. Quando você é, de fato, o ensinamento ele é passado de uma maneira natural, de uma maneira fluida para a criança. Ela vive aquela verdade dentro do lar dela. Mas quando não somos, nós forçamos os nossos filhos a fazerem coisas que nem nós mesmos conseguimos. Então, quando a gente tem filhos, né, a gente tem essa ideia de querer o melhor para eles. E o que seria o melhor para eles? Aquilo que consideramos o melhor para nós mesmos. Acontece que nem sempre nós alcançamos esse nível do melhor para nós mesmos. E então, a gente vai fazer essas projeções para a vida do nosso filho. Ou então a gente ignorava que algo era bom de fato para nós. Mas aí quando nascem as crianças a gente nota que é bom para eles e não consegue traçar esse paralelo com a nossa vida. É o famoso faço o que eu digo, mas não o que eu faço. Isso não faz sentido na cabeça da criança. Talvez enquanto ela ainda for bem pequena, ela consiga ela não, você, né, como pai e mãe, consegue administrar isso, porque a criança ela ainda não tem argumentos suficientes para contrapor essa ideia. Mas a partir do momento em que ela for amadurecendo, a primeira coisa que ela vai mostrar para a gente como pai e mãe são essas inconstâncias nossas em falar coisas que achamos que é o correto e fazer o oposto. É mais ou menos como a gente falar para o nosso filho: você precisa comer salada, faz bem. Mas ela sempre olha no nosso prato que não há salada alguma. E que na primeira oportunidade nós vamos comer aquilo que nos dá mais prazer, que é mais saboroso ao nosso paladar. E não deixamos a criança fazer o mesmo. Isso é uma incoerência dos pais. Então, a gente precisa primeiro ser, garantir esse ser, antes de passar isso para o nosso filho. Porque se a gente for, não vamos então nos forçar a passar nada, tudo será passado de maneira natural. Se eu me alimento bem, meus filhos se alimentarão bem. Se eu sou uma pessoa que possui ritmo, constância, disciplina e ordem, meus filhos também possuirão estas qualidades. Aí sim fica mais difícil, não? Imagine você tendo que ter tudo isso para que seu filho possa ter também. A criança pequena, ela vai aprender pelo exemplo. Na verdade, não é só a criança pequena. Todo mundo aprende pelo exemplo, né? O adulto também. Quando ele vê alguém que faz o certo, ou quando ele vê na prática alguém fazendo, ele aprende muito mais rapidamente do que só ouvindo como se faz determinada situação ou determinada ação, né? Então é importante e muito importante que nós sejamos exemplos vivos, né, para os nossos filhos e para aqueles que a gente quer bem. Se a algum nível a gente consegue ser o que a gente gostaria de dar para os nossos filhos, a gente consegue se livrar de uma das coisas que mais marcam
a maternidade e a paternidade, que é a culpa. O sentimento de culpa dentro dessa relação, né, pais, mães e filhos, ele advém de algum tipo de erro mal compreendido nosso. Eu posso dizer que onde há culpa, há um erro mal compreendido. A palavra erro, ela tem uma carga extremamente pesada pra gente, né? Nós não lidamos bem com essa palavra, errar. Nós não gostamos de estar errados, não gostamos de errar com os outros, não gostamos de assumir os erros, porque parece que errar é um grande pecado. Errar, e quando você assume que você errou, é quase como assumir uma fraqueza sua, né? E uma vez que a gente não lida bem com o erro, nós também não conseguimos fazer com que os nossos filhos lidem bem com o erro. E quando eles erram, nós não aceitamos os erros deles. Então nós cobramos um nível de perfeição que não existe, mas a gente cobra essa perfeição deles porque cobramos de nós mesmos, porque nós sabemos lidar com o erro. Se trocarmos a palavra erro por equívoco, parece que fica tudo muito mais leve. Eu não cometi um erro, eu cometi um equívoco. Olha só como ficou mais bonito. Mas se você falar que você cometeu um erro, uma carga muito pesada vem com essa palavra. Então, a gente tem que aprender que a vida é um palco prático de experiências, de erros e acertos. É um aprendizado muito empírico estar vivo, né? E isso quer dizer que vamos cometer erros a todo momento, né? Isso significa também que a gente tem que aceitar isso e, tudo bem, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim, errado. Aceitar em algum nível que vamos continuar errando até, com certeza, o nosso último suspiro é uma coisa que vai nos tranquilizar. Mas o que devemos fazer é aprender com os nossos erros. Nós não temos que ter medo de errar, mas uma vez que a gente erre, a gente precisa aprender com esses erros. Então eu vou dar um exemplo muito prático da minha própria vida. Eu acho muito importante o ritmo e a rotina. Então, agora que eu tenho filho, eu consegui vislumbrar a importância que isso tem para o bom funcionamento do nosso organismo, para o bom funcionamento da nossa mente, para o bom funcionamento de tudo. A natureza tem um ritmo, ela impõe um ritmo a nós diariamente. Então, por que nós somos diferentes a isso, né? Não devemos ser, devemos ter um ritmo também. Mas, quando eu não me planejo, não me organizo e não consigo seguir a minha rotina, me vem vários sentimentos de culpa. Um principalmente é se eu estou dando o tempo adequado ao meu filho, o tempo merecido para ele, né? Se eu estou disponível o suficiente para ele. Então, quando nós não conseguimos nos organizar, vem esse sentimento de culpa. E de fato, há aí algum problema. Não estamos conseguindo nos organizar. Então, eu posso estar fazendo uma outra tarefa naquele momento em que eu deveria estar dando atenção ao meu filho. Ou posso estar dando atenção ao meu filho, passando tempo com ele, no momento em que eu deveria estar executando outra tarefa. Isso vai acarretar que eu não vou conseguir estar presente verdadeiramente com meu filho. Eu vou estar a todo momento pensando naquela outra tarefa que eu deveria estar fazendo. Então, quando a gente consegue de fato ter um ritmo, de fato ter uma rotina que funcione, nós nos sentimos bem, sentimos que estamos em algum caminho acertado. É mais ou menos quando a gente vai estudar para uma prova. Quando você estuda de verdade, sabe que você deu o seu melhor para aquele momento ali, você vai para a prova tranquilo. Não se preocupa se vai tirar uma boa nota ou uma nota ruim, porque você está muito tranquilo por saber
que fez a coisa do jeito certo, que você estudou tudo o que tinha para ser estudado. Agora, quando estudamos de qualquer jeito e chegamos na prova, chegamos já desesperados. Se tiramos uma nota baixa, nos vem um sentimento profundo de culpa, porque sabíamos que precisávamos ter nos dedicado mais àquela atividade. Com os filhos é do mesmo jeito. Se não conseguimos nos organizar numa rotina adequada para estar com eles, coisas visuais, onde eu veja que eu estou gastando o tempo justo com o meu trabalho, o tempo justo com a minha casa, o tempo justo com os meus filhos, eu vou sempre ficar me perguntando e vou sempre ficar sofrendo, me sentindo culpada por não estar dando tempo suficiente para o meu filho. E quando nós conseguimos estabelecer isso de maneira adequada, nós nos sentimos bem, nos sentimos tranquilos. E quando estamos tranquilos, pode ter certeza que nossos filhos e filhas vão estar tranquilos também. Eles também vão estar sentindo essa segurança que nós estamos sentindo. Então, o recado que eu queria deixar hoje é para a gente garantir que primeiro nós somos, para depois esperar que eles sejam algo melhor. Primeiro, garantir que se queremos uma rotina para o nosso filho, que nós tenhamos no nosso dia a dia, do adulto. E assim ele viverá essa rotina que funciona organicamente, do adulto para a criança. Que se nós queremos uma alimentação adequada para os nossos filhos, primeiro nós temos que começar a ter uma alimentação adequada com nós mesmos. Que se nós queremos que nossos filhos sejam mais pacientes ou que eles sejam mais generosos, nós temos que trabalhar essa paciência e generosidade em nós mesmos. A gente costuma cair nesse equívoco de dizer assim: ah, mas eu não sou assim e meu filho é. Então, a lição que fica é: investigue você mesmo. Se você está achando que seu filho está muito diferente daquilo que você é, eu acho que é porque falta algum conhecimento de si mesmo. Lógico, as crianças sofrem influências dos meios externos, elas se vão para uma escola, sofrem influências dos amigos, se elas frequentam a casa de outras pessoas, elas vão sofrer influência, mas elas aprendem valores a partir daquilo que nós, pai e mãe, as pessoas que cuidam delas, são de verdade. Então, se tem algo que você não aprecia no seu filho, olhe para dentro de si. Isso deve estar escondido em algum canto de você que você não está conseguindo ver. Existe uma passagem no livro de um filósofo estoico chamado Epíteto, que é mais ou menos assim: o homem medíocre culpa os outros, o homem mediano culpa a si mesmo, mas o sábio simplesmente não sente culpa alguma. Então, se nós estamos em algum nível em culpar os nossos filhos por cometer erros que nós não identificamos na gente, a gente ainda não chegou no nível do homem mediano que culpa a si mesmo. Se nós começamos a identificar que sim, há compatibilidade nas atitudes do nosso filho com questões internas em nós, então nós já estamos em algum nível moderado. E aí precisamos aprender, então, que a culpa não nos leva a caminho nenhum. O que precisamos fazer é consertar esse erro. Não é aceitar o erro e vivenciar o erro para sempre, mas consertar esse erro ou procurar consertá-lo da melhor maneira que a gente possa. Porque também não somos perfeitos e não vamos alcançar a perfeição ainda nessa vida. Mas tentar de coração sempre ser o nosso melhor, sempre dar o nosso melhor. E assim, os nossos filhos se convertem nos nossos maiores professores.
E a paternidade e a maternidade se converte em uma grande escola de autoconhecimento. E assim vamos conseguir ser gratos por termos os filhos que temos e por sermos as pessoas que somos. Muito obrigada e até a próxima.